Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a fé. Será que nós temos tido uma fé verdadeiramente genuína? A fé verdadeira? Porque nós dizemos que temos fé, mas quando as coisas saem do nosso controle, a gente se desespera. O que você tem feito? Como você tem reagido quando as coisas não acontecem da forma que você esperava? Como você reage quando o dinheiro do mês parece que não vai dar? Como você reage quando o seu filho te pede algo e você não tem condições de atender a necessidade dele naquele momento? Como você reage quando as promessas de Deus parecem demorar e parecem que não vão chegar? Como você reage com os seus sonhos que fogem totalmente, destoam totalmente da sua realidade atual? Você permanece crendo ou você engaveta estes sonhos? Porque a fé, quando tudo está sob o nosso poder, sob o nosso controle, ela não é fé. Você está vendo, então não é fé. A fé, ela é demonstrada quando as coisas saem do nosso controle. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu gostaria de ler isso e refletir com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a gente vive por fé e não pelo que vemos, significa que um é diferente do outro. Se a gente vive por fé e não pelo que a gente vê, significa que a fé é aquilo que nós não vemos. A fé é aquilo que a nossa carne não consegue alcançar. A fé é aquilo que é acessado pelo nosso espírito. A fé é aquilo que é acessado pela confiança genuína em Deus. Se nós estamos vendo que vai dar tudo certo, isso não é fé, isso é previsibilidade, sabe? E quando tudo isso que a gente acha que vai dar certo começar a desmoronar, será que nós vamos continuar confiantes, continuar bem emocionalmente? Porque quando as coisas começam a dar errado, a gente fica mal emocionalmente, a gente se desespera, a gente acha que Deus não está mais nem aí conosco. Quando algo foge do nosso planejamento, quando surgem imprevistos, perdas, incertezas, nós somos confrontados com uma escolha. Nós só temos duas opções: confiar em Deus ou tentar retomar o controle com as nossas próprias forças. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração que é nisso que muitos de nós temos errado. Quando algo foge do nosso controle, a gente tenta, em vez de entregar na mão do Senhor e deixar Ele terminar a obra que Ele começou, a gente para aquilo pelo caminho e tenta recalcular a rota de forma que tudo seja retornado para o nosso controle. É fácil nós dizermos que temos fé quando tudo está organizado, quando os planos estão funcionando, quando sentimos que a gente tem esse controle da situação. Nesse cenário,
a gente chama, é o que muitas vezes a gente chama de fé, mas como eu disse, é apenas segurança nas circunstâncias, é apenas aquele descanso que a gente tem naquilo que a gente acha que é previsível. Mas a fé, ela começa onde o controle termina. E isso é algo que nos confronta demais. É algo que o Espírito Santo tem trabalhado muito em mim, ele tem trabalhado em mim. Porque, como eu sempre digo, eu compartilho aqui com vocês aquilo que eu aprendo com o Espírito Santo. Então, se eu tenho compartilhado esta palavra, é porque o Espírito Santo tem falado comigo. E isso nos confronta. A fé começa onde o controle termina. Se nós não perdermos o controle, nós não vamos estar vivendo por fé. Eu sei que esse versículo é muito bonito, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Isso soa bonito, isso soa, assim, bem cristão, mas e na prática? Será que a gente vive mesmo por fé? Olha, se você está estudando, trabalhando pelo seu sucesso, é bem provável que você alcance. E quando você olha em volta e você está sem condições de fazer aquilo que você acha que precisava ser feito para você chegar lá, sabe? Deus fala para você, olha, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Se Ele promete que você vai pregar e você já fala bem, é fácil acreditar, isso é previsibilidade. Mas e quando você não consegue falar bem? Quando você se embola nas palavras, quando você está na frente de outras pessoas, sabe? Quem tem aquela fobia de falar na frente dos outros. Quando você pega a Bíblia e não entende nada do que você está lendo, será que continua sendo fácil acreditar que você vai pregar a palavra do Senhor? Sabe? A fé genuína, ela não depende dessas garantias visíveis que eu estou citando. Ela se apoia no caráter de Deus, mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo. Os exemplos bíblicos vão nos mostrar isso. Pessoas que confiaram sem ver, obedeceram sem entender e caminharam mesmo quando o medo assolava a vida delas. A fé das pessoas, delas, né? Abraão, a fé de Jó, a fé de Davi, ela não era baseada no que podia controlar, mas em quem Deus era. José, quando estava preso, ele não ficou meditando nas circunstâncias, ele confiou em quem Deus era. Ele confiou nos sonhos que Deus tinha confiado a ele. Então, se hoje nós estamos vivendo algo que foge do nosso controle, não é o fim. Eu repito, se você está vivendo algo fora do seu controle, não é o fim. Pode ser exatamente o terreno onde a sua fé vai crescer de verdade e Deus vai fazer com que você alcance grandes coisas através da sua fé. Sabe, às vezes pode ter pessoas aqui me ouvindo que vivem uma rotina caótica, às vezes com filho, às vezes pega 2, 3 ônibus para conseguir chegar no serviço, sai de casa 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, acaba de chegar do serviço, às vezes tem a casa para arrumar, tem os seus afazeres, às vezes tem outro serviço, sabe, às vezes precisa ir para a faculdade, eu não sei como é a sua rotina. Mas independente das circunstâncias que você está vivendo, independente do quanto pareça que você está escravo da sua rotina, ainda não é o fim. Deixe com que a sua fé seja exercitada. Identifique, então, áreas da sua vida onde você está tentando controlar tudo e solte isso, entregue a Deus em oração de verdade, com sinceridade. Confie, descanse nisso, permita que a paz que excede todo entendimento invada o seu coração, porque você pode ter se perdido aí no controle, mas Deus não perde o controle. Que nós possamos lembrar todos os dias que confiar
não é entender, é descansar em Deus, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando as circunstâncias destoam do lugar que nós queremos chegar. Amém? Então, confie nisso nessa manhã, confie nisso de todo o seu coração. O Espírito Santo ministrou isso muito forte no meu coração nesta manhã, nesta madrugada. Que nós possamos confiar, porque o Espírito Santo não se alegra quando nós nos afundamos em ansiedade, tentando imaginar, mirabolar uma forma de nós estarmos no controle, uma forma das coisas na nossa vida serem conduzidas do jeito que nós achamos que deve. Deixe esse controle, entregue esse controle ao Senhor, porque Ele sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Confie nos planos do Senhor para a sua vida, porque é infinitamente mais do que você possa pensar, do que você possa imaginar, é mais do que já possa ter subido ao seu coração, é mais do que você tem sonhado. Deus preparou mais, mas nós precisamos entregar esse caminhão de ansiedade nas mãos do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, por nunca nos deixar, por nunca nos abandonar. Obrigada, meu Pai, por sempre falar conosco. Obrigada, Jesus, por nos acalmar, por querer o nosso bem, por se importar, Pai, quando nós estamos ansiosos, meu Pai, preocupados com o que será. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes a gente confunde a fé com o controle. A gente acha que por estarmos tranquilos, confiantes, isso é fé. Mas muitas vezes a gente só está apegado à previsibilidade daquilo que a gente tem plantado. A gente tem a consciência de que aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Então, enquanto nós estamos em condições de plantar, Senhor, nós estamos tranquilos. Mas é quando as nossas condições acabam, meu Deus, que nós demonstramos se nós temos fé de verdade ou não. Porque aí o cenário já não combina mais, meu Pai, com a linha de chegada. A gente confunde, meu Pai, mas nós queremos aprender nesta manhã a confiar em Ti verdadeiramente. Não apenas, meu Pai, quando tudo está bem, mas principalmente, meu Pai, quando tudo parece incerto, quando tudo, meu Deus, foge do nosso controle. Quando, meu Pai, a nossa realidade destoa totalmente das promessas. Quando, meu Pai, a nossa realidade destoa totalmente dos sonhos, meu Pai, que nós queremos alcançar. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus eu oro, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo não permita com que nós nos apeguemos ao contraste, meu Pai, que existe na situação, na nossa realidade atual e na onde nós queremos chegar, meu Pai. Esse contraste existe, meu Pai, é para demonstrar a Tua honra e a Tua glória, meu Pai, para que quando nós chegarmos lá, nós reconhecemos, meu Deus, nós reconheçamos, meu Pai, que foi a Tua mão que fez. Que quando nós chegarmos, meu Pai, nós reconheçamos que foi a Tua mão que fez. Então, meu Pai, não nos permita ficar olhando, meu Pai, o contraste entre o agora e o futuro que nós desejamos, o futuro que o Senhor projetou para nós. Não permita, meu Pai, porque realmente, meu Pai, existe um abismo gigante entre a nossa realidade atual e as Tuas promessas para nós. Mas é o Teu Espírito Santo, meu Pai, que coloca pontes, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é a nossa ponte, meu Pai. Então não nos deixe tentar construir essa ponte com esforço próprio. Não nos deixe tentar construir essa ponte, meu Pai, com mais dinheiro, com mais serviço, com mais graduações. Não, meu Pai, que a gente faça aquilo que o Teu Espírito Santo nos pediu para fazer.
Se o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos pediu para estudar mais, para esforçar mais, para trabalhar mais, tudo bem. Mas se nós estamos fazendo isso, meu Pai, por conta própria, levados, meu Pai, pela ansiedade, levados, meu Pai, pelo desespero do tempo estar passando e nós não estarmos vendo nada acontecendo, em nome de Jesus, Pai, que isso cesse em nós agora, que o Teu Espírito Santo traga o refrigério para as nossas vidas, meu Pai, agora. Nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos aquilo que nós não conseguimos controlar. Fortalece, meu Pai, a nossa fé e nos ajuda a descansar na Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!